iniciar a gravação. Gravação iniciada. Bom dia, colegas. Vamos dar início à sessão de julgamento da segunda turma ordinária do dia 14 de maio de 2021, do período da manhã. Participarão dessa sessão de julgamento os conselheiros Márcio Augusto Sequef Salem, Gregório Heckmann Júnior, Luiz Henrique Dias Lima, Renata Torati Cassini, Rafael Mazer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Dene Medeiros da Silveira. Excepcionalmente, em relação aos itens 286 e 287 da pauta, em relação aos quais consta como nome do contribuinte na pauta Polialdrin Petroquímica S.A., Polialdrin Petroquímica S.A., itens 286 e 287, em relação a esses dois itens, o conselheiro Gregório manifestou impedimento de participar da sessão de julgamento, do julgamento desses dois itens. Então, colegas, para esses dois itens foi convocado o conselheiro suplente André Luiz Uric Pinto. É Uric que fala, né, André? Isso. Então tá. Então, colegas, para o julgamento dos itens 286 e 287 da pauta, o conselheiro Gregório não irá participar da sessão de julgamento, e em seu lugar irá participar o conselheiro André Luiz Uric Pinto, suplente convocado. Ok? Então, nós vamos começar, então, pelo item 286 da pauta. Gregório, então, você pode tomar um cafezinho, daqui a pouco a gente chama você, então, tá bom? Janaíne, então você, por favor, convoque só um minutinho. Não é convoque, aqui não tem sustentação oral. É verdade, aqui não tem sustentação oral. Vamos iniciar, então, porque depois desses dois itens aqui, nós teremos sustentações orais, né? Mas para esses dois itens aqui, não há sustentação oral, pedido de sustentação oral. Vamos começar, então, pelo 286. Márcio, eu vou pedir, então, você que faça a leitura do relatório. Se puder, tá? Um resumo, né? Um resumo do relatório, e daí já pode ir para o voto. Pode começar, Márcio. O 286, portanto, iniciando. Trata-se de uma notificação fiscal de lançamento de débito referente a contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social, fundos e entidades terceiros e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de capacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho em face ao contribuinte identificado, cujo fato gerador consiste na ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos em liquidação de sentenças trabalhistas em acordos homologados judicialmente. O contribuinte defende-se tanto no recurso voluntário quanto na impugnação, sustentando que alguns desses acordos definiram a natureza jurídica indenizatória da verba paga e que a fiscalização desconsiderou alguns recolhimentos em relação à liquidação de sentenças judiciais e aos acordos que envolviam parcelas remuneratórias e indenizatórias. Houve duas decisões de notificações nesse processo, a segunda anulou a primeira, e houve uma retificação do valor exigido do contribuinte. No recurso voluntário, o contribuinte requereu nulidade da decisão recorrida, por ausência de exame suficiente, manifestação satisfatória sobre as provas, rebateu alguns dos argumentos trazidos, defendeu o afastamento da exigência de seguro acidente de trabalho, e também criticou a aplicação da Selic e a multa, com o cerceamento do direito de defesa pela rejeição do pedido de perícia. O recurso voluntário foi apresentado pela Braskem, que incorporou a empresa. No voto, quanto à nulidade da decisão recorrida, ele recorreu à nulidade em face ao indeferimento da produção de prova pericial
e a ausência de exame mais aprofundado. Com relação a exame superficial, trata-se de questão de mérito, não de nulidade, tendo a autoridade julgadora de primeira instância atuado dentro do princípio do livre convencimento motivado, nos termos do artigo 29 do Decreto 70.235. Em relação ao deferimento da perícia, o contribuinte realizou, da forma aqui abaixo, na impugnação, em desacordo com as regras formalidades legais estabelecidas no inciso 4º do artigo 16, onde ele deveria especificar os motivos que justificam a perícia, os quesitos referentes aos exames e o nome, o endereço e a qualificação do perito. Dessa maneira, eu não vejo nulidade tanto no exame dos elementos de prova que ele trouxe aos autos, que, ao ver da autoridade julgadora de primeira instância, foi suficiente, quanto à rejeição da perícia por não ter atendido os requisitos formais legais, devem ser rejeitada a preliminar. Esse processo, em relação ao outro, o que eu torno um pouco mais simples é que são apenas 3 lançamentos em espécie que nós vamos analisar. A fundamentação legal do lançamento está no artigo 43, parágrafo único da Lei 8.212, que fala que, nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem discriminadamente as parcelas legais relativas à contribuição previdenciária, esta incidirá sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do acordo homologado. Portanto, quando não houver discriminação legal das parcelas legais, esta incidirá sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do acordo homologado, também na forma da súmula número 62 desse Conselho. É bom recordar que o artigo 831 da CLT, ela especificava na redação original que, no caso de conciliação na Justiça Trabalhista, a decisão seria irrecorrível. Sobreveio a Lei 10.035 de 2000 e trouxe a possibilidade de recurso do acordo homologado judicialmente exclusivamente quanto às contribuições devidas à Previdência Social. Então, o parágrafo único passou a ter essa redação. No caso de conciliação, o termo que for lavrado valerá como decisão irrecorrível, salvo para a Previdência Social quanto às contribuições que lhe forem devidas. A gente está tratando de um período de lançamento que abarca a vigência da primeira lei, ou seja, 1º de janeiro de 99 a maio de 2000. Consequentemente, todos os acordos homologados judicialmente, eles são irrecorríveis, inclusive para a Previdência. A leitura cronológica da evolução legislativa nos permite ter essa análise, ou ao menos me possibilitou ter essa análise. Bem, deduzidos esses pontos, analiso as objeções de contribuinte. Na competência 8 de 99, no referido processo, a autoridade julgadora identificou existirem parcelas de natureza remuneratória e indenizatória, tributando o acordo homologado judicialmente pelo valor total, mas abateu o recolhimento de 2.000 e tanto, que foi o recolhimento para a Previdência, reduzindo o salário de contribuição de 43.000 para 40.000. O contribuinte apresentou petição inicial em que reconheceu que os pedidos 4 e 6 de fato têm cunho remuneratório, férias e 13º salário, enquanto os demais têm natureza indenizatória, 40% sobre FGTS, aviso prévio indenizado, estabilidade provisória do artigo 118 da Lei 8.213. Além do mais, houve a discriminação das parcelas quitadas no acordo. O acordo homologado judicialmente deduziu que as partes concordam em pôr fim à demanda mediante pagamento a reclamante, a título de indenização, da importância equivalente a 40.300. Com base nos elementos apresentados nos autos, não há como esse Conselho de encontro a decisão do juiz trabalhista que homologou o acordo entre as partes e reconheceu natureza indenizatória ao montante de 40.300. Não houve a discriminação das parcelas em razão da decisão do juízo trabalhista haver decidido pela natureza indenizatória, não podendo nem o contribuinte ser autuado por esta razão, nem este Conselho olvidar que, dentre os pedidos contidos na reclamatória trabalhista, houve parcelas indenizatórias, as quais que eu já citei. Portanto, deve ser excluído da base de cálculo o crédito exigido na competência de 40.300, que vai basicamente cancelar a competência, vai sobrar alguns 195,39, pelo menos, que foi cobrado. Com relação à competência 12, são 2 processos. A autoridade julgadora, em relação a Manuel Santos Martins,
identificou parcelas de natureza remuneratória sem a comprovação do recolhimento. Retificou o lançamento na competência de 27 para 12 mil. O contribuinte apontou que os processos acima referem-se a parcelas de natureza indenizatória e explicou que os valores recolhidos em face ao processo movido por Helenita Maria dos Santos eram referentes a prêmio de previdência privada. O contribuinte juntou o acordo com o reclamante Manuel Santos Martins, requerendo a homologação por sentença. Porém, essa homologação por sentença não consta nos autos, daí porque não pode opor seus efeitos ao fisco, como eu decidi no tópico anterior, nada havendo a ser reparado em relação à infração. Com relação aos valores pagos à Helenita Maria dos Santos, o acórdão recorrido retificou o lançamento e excluiu a exigência sobre esta reclamante, mantendo apenas a base de cálculo de 12 mil referente aos valores pagos a Manuel Santos Martins, de forma que a argumentação em relação àquela reclamante não deve ser conhecida por ausência de interesse recursal. Com relação à competência maio de 2000, a última desse processo, a autoridade julgadora retificou o lançamento na competência de 24 mil para 14 mil por ausência de comprovação. O contribuinte esclareceu que a autoridade julgadora desconsiderou o processo em que está detalhada que a maioria das verbas pagas tem natureza não salarial, na proporção de 90% de parcelas indenizatórias e 10% de parcelas salariais. O contribuinte juntou o acordo com o reclamante, comunicando-se que decidiram conciliar-se nesses termos. Porém, não consta a homologação judicial deste acordo que oporia esses efeitos ao fisco, também não havendo nada a ser reparado em relação a esta infração. Em se tratando do SAT, Seguro Acidente de Trabalho, eu não vou me adentrar nessa matéria por não ter sido aventada na impugnação, a questão da sua constitucionalidade. Essa matéria está atingida pela preclusão consumativa e não pode ser conhecida sob pena de afrontar o duplo grau de jurisdição em esfera administrativa. Em relação à aplicação da taxa Selic, aplica-se a súmula CARF número 4, que decide que ela é válida, até mesmo porque, como foi reconhecida a decadência dos créditos constituídos até 11 de 94, a competência imediatamente posterior exigível é de 4. Na realidade aqui, eu acho que esse trecho eu peguei do outro voto, só preciso dar um ajuste nesse ponto, tirar esse iniciozinho. Só um minuto. Em relação à aplicação da súmula CARF, no outro sim, no outro já vai fazer mais sentido, porque há uma declaração de decadência. Com relação à multa de ofício, ela também não pode ser afastada por ter obedecido os pressupostos legais de sua aplicação. Minha conclusão, voto em não conhecer a questão referente ao SAT, ante a inovação recursal, e em relação à competência 12 de 99, processo tal, em nome de Helenita Maria dos Santos, ante ausência de interesse recursal. Conheço as demais matérias para dar provimento parcial ao recurso voluntário, a fim de reduzir a base de cálculo da competência 8 de 99 em R$ 40.300, referente ao processo citado. É como voto nesse primeiro. Só para explicar, no próximo, a questão é que nós vamos ter muito mais lançamentos em espécie. Vão ser cerca de 12 ou 13. Mas esse é meu voto. Ok, Márcio. Colegas, em relação ao item 286 da pauta, o Conselho Relator está votando no sentido de conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, está dando provimento parcial para excluir do lançamento o valor de R$ 40.300, referente ao processo citado. É um processo que tramitou na Justiça do Trabalho, né, foi homologado na Justiça, um acordo homologado na Justiça do Trabalho, né, Márcio? Isso. E esse valor... ele era irrecorrível para a Previdência, né? Pelo menos pela minha interpretação da consolidação das leis trabalhistas. Tá. No entendimento do conselheiro relator, esse acordo firmado entre a empresa lá, firmado na Justiça do Trabalho, ele é oponível à Fazenda Pública, né? A DRJ entendeu diferente, né? Que não seria oponível, né? Alguém gostaria de comentar o voto do relator? Só para explicar, a DRJ, ela retifica o lançamento apenas para reconhecer algumas retenções que foram feitas, né? Alguns recolhimentos que foram feitos em face a esses acordos.
Aí ele deduz, ele diminui as bases de cálculo. Todas as competências eu vou dizer, a DRJ diminuiu tanto, a DRJ diminuiu tanto na análise. Perfeito. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Ô, Márcio, eu fiquei com uma dúvidazinha aqui, em relação a esse item aí. Essas parcelas, elas estão identificadas, estão separadas, não é isso? Elas estão identificadas na petição. Não, elas estão identificadas na petição, mas na hora do acordo... Tá, entendi. Na hora do acordo, mas naturalmente que existem essas parcelas. Afinal de contas, o juiz não vai acordar, não vai homologar um acordo judicial trabalhista sem averiguar o acordo. Não entendi. Ok. Podemos votar, então. Viu, André, eu vou colher os votos dos demais, depois eu colho o seu voto daí, tá? Como você é novo na turma, né, tá? Porque o Gregório seria o próximo que iria votar, né? Você está substituindo o Gregório. Eu vou colher os votos dos demais, daí eu faço a coleta do seu voto daí. Luiz, como você vota? Luiz está congelado para mim. Ele está congelado para mim também. Luiz, você está aí? Oi, Luiz. Dani, a gente pode mudar a ordem de votação assim? Veja, o conselheiro Gregório, ele seria o próximo a votar, né? Ele está sendo substituído pelo conselheiro André. Eu não sei, eu acho que vai ficar mais tranquilo para o André, pelo menos acompanhar, pode ser que tenha uma discussão durante as votações. Está travando, bem. Oi? Alguém se opõe do conselheiro André votar depois? Ou fazem questão que ele vote agora no lugar do conselheiro André? Eu acho impressionante a forma que a gente trata isso como normal. A ordem de votação, para mim, ela ofende muito o devido processo legal. E a gente trata como se a gente pudesse alterar a ordem de votação simplesmente por... Enfim, eu acho terrível isso. Eu acho que a ordem de votação, ela tem que ter uma regra e tem que existir uma regra a ser cumprida. Eu mesmo, no lugar do contribuinte, suscitaria uma nulidade aqui. Como assim? A ordem de votação muda e não faz diferença? Se não fizer diferença, não teria ordem de votação. Denis, se eu dar uma sugestão, já que houve questionamento, eu sugiro você deixar a cargo do André para ele decidir se ele prefere votar primeiro ou depois. Viu, André? Talvez, às vezes a pessoa tem segurança e não tem problema. Viu, André? Já que está dentro da turma, já tem essa divergência, então acho que vamos seguir então normal, tá? Então você vota já inicia a votação então, tá bom? Eu acho melhor então, para evitar. Só um instantinho. Então, André, o conselheiro relator, ele está conhecendo em parte do recurso voluntário e na parte conhecida está dando provimento parcial para afastar da base de cálculo do lançamento esse valor de R$ 40.300 referente à competência agosto de 99, que é um valor que foi decidido nessa ação, né, nesse processo trabalhista, homologado na Justiça do Trabalho. A DRJ não acompanhou esse entendimento, né? Ela manteve o valor. Como que você vota? E se você quiser fazer algum comentário, fique à vontade, tá? Como que você vota, André? Eu acompanho o relator. Ok, André. Luiz, como você vota? Eu vou negar provimento a recurso na parte conhecida. Ok. Renata, como você vota?
Rafael. Relator, presidente. Francisco. E acompanha a divergência. Ana. Quero vista. Ok. E Luiz, só um parêntese, eu gosto de conversar contigo. Se tu acompanha essa tese no IRPF, por que tu não acompanha na contribuição previdenciária? Não, porque, olha só, eu vou abrir uma exceção a você, que você é um relator de ISPS, responsável. Geralmente eu não explico meus votos, mas nessa questão aí, essa verba específica que você cita, você pode observar que a decisão, ele diz que tem natureza indenizatória, mas ele não especifica quais são as verbas que compõem aquele valor, 40.300. Entendeu? Aí, na verdade, já que você puxou o assunto, né, assim, provocou o tema, você usou o enunciado 62 antes, no momento lá, e nesse momento aí, com todo respeito, eu acho que você não aplicou o enunciado 62. Por quê? Porque ele dá a verba 40.300 de forma, de maneira genérica, ele diz que tem natureza indenizatória, ponto. Mas o que é que compõe dessas verbas? Como é que a decisão... Quais são essas verbas que a natureza indenizatória, que a verba que está no valor único abrange? Isso aí não ficou claro para mim. Como você antes foi muito didático, você apresentou o enunciado 62 e explicou com muita propriedade, nesse você entendeu que a verba, o valor único seria apenas porque foi informado que é natureza indenizatória, sem que se exploda, assim, explodir e abrir a verba. É por esse motivo que eu entendo que eu vou acompanhar a DRJ, na parte que você conheceu. Só por isso, doutor. Tá bom, é porque normalmente quando a gente pega também acordo no IRPF, ele só segrega e diz assim, ó, indenizatória X, não indenizatória Y. E eles também não abrem, né, no IRPF. Abre sim, eu julguei as verbas foram bastante didáticas. Você está se referindo a um julgado que eu fiz exatamente isso no papo no canto. Lá, as verbas são pontuadas uma a uma. A dúvida ali era apenas se podia se aplicar o rastro desse dentro do enunciado 62, que é tipicamente para contribuições previdenciárias, uma vez que as materialidades dos tributos são totalmente distintas, né? Mas, nos casos que eu julgo, pelo menos quando eu aplico, as verbas são discriminadas no acordo. Esse caso que você está se reportando, você tem uma boa lembrança, você tem uma boa memória, exatamente, foram os dois pontos, foi até a homologação de acordo, né? Lá de exatamente qual foi a verba a qual se refere a natureza indenizatória. E eu, quando julguei, eu trouxe, inclusive, colacionei julgados do JK. E as naturezas eram, nesse caso específico, a verba diz lá que é 40.300 tem natureza indenizatória, mas tem que abrir a verba para a gente saber. Aí eu estou aplicando a sua própria lei de raciocínio, que antes você falou lá, com muita competência, sobre o enunciado 62, que no meu entendimento, posso estar equivocado, se aplica também a essa verba. Só por isso, eu não... Entendi. Então, não, é porque eu fico às vezes... mas não se acostume, que eu não... É porque, Luiz, alguns juízos agem de forma diferente de outros juízos, né? Tem alguns que vão ser mais detalhistas, outros vão ser mais sintéticos, e, enfim... Aí,